Oi, no último vídeo eu fiz sobre o FNAF 4 e contando um pouco da história dele. E quando nós tratamos sobre a franquia FNAF e os jogos principais, nós falamos do FNAF 1 ao FNAF 6. Então, na ordem cronológica veio o FNAF 4 e agora eu vou ter que falar do FNAF 2, tratando sobre os easter eggs e etc. Lembrando aqui que eu só vou falar sobre o que aparece no jogo para não ficar tão confuso e conforme o tempo nós vamos descobrindo mais da história com o tempo. Então, o que não tiver explícito naquele momento da história, eu não vou citar por enquanto. Diferente do primeiro jogo, nesse aqui nós temos o Funny Guy, que é o personagem que nos introduz para a pizzaria e tudo. Ele ajuda e dá algumas dicas e algumas pistas sobre a história. Então, eu também vou usar nesse vídeo os áudios dele e tentar explicar para vocês o que está acontecendo nesse jogo e como ele se conecta ao FNAF 4. O jogo começa com um jornal exibindo uma proposta de trabalho para o novo restaurante da franquia Fred Fazbear. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now, that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without his costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have lights, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Tá bom, começando pelo começo. Antes dessa pizzaria existia outra, a Fred vs Family Diner, que foi fechada devido a razões que ainda não foram explicadas nessa noite. De lá foram trazidos os animatronics antigos para essa nova pizzaria, os quais suas peças foram usadas nos novos animatronics, os Toy Animatronics. Os novos e remodelados animatronics, como ele citou, são Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Foxy, que foi desmontado tantas vezes que os funcionários nem quiseram mais montar e passou a ser chamado de Mangle, Balloon Boy e, se quiser considerar, JJ. Mas a DJ conta mais como um easter egg, então eu não sei se nós podemos considerar.
E não podemos esquecer da Puppet, que funciona mais como um animatrônico de segurança, que se assegura que as crianças não vão se perder ou sair da pizzaria. E ele também citou os animatrônicos do antigo estabelecimento, que de vez em quando se mexem por algum motivo desconhecido, mas não deve ser nada demais. Eles são chamados de Withered Fred, Withered Bonnie, Withered Chica e Withered Foxy, cada um com sua mecânica específica e que caminham pela pizzaria de vários caminhos diferentes. Junto com os Toys e por um grande inconveniente, eles vão atrás de segurança todas as noites tentando capturá-lo. E bom, eu acho que esses são todos os animatrônicos do jogo com quem você deve se preocupar. Isso se você não considerar o... acontece que se você for muito sortudo ou muito azarado, você pode ser que você dê de cara com o Golden Fred. Ele é uma versão dourada do Withered Fred, mas nós vamos falar sobre ele mais futuramente. Existem também as sombras, são chamados de Shadow Animatronics. E, bom, eles funcionam mais como easter eggs, mas eu achei legal citar aqui. São Shadow Fred e Shadow Bonnie. E, bom, para impedir que os Toy Animatronics entrem na sua sala, geralmente você só precisa piscar a lanterna na cara deles antes que eles entrem. Isso funciona com todos eles, mas às vezes é mais eficaz você colocar mais. A não ser que seja o Foxy, já que por algum motivo a máscara não funciona nele. E quanto aos outros Withered, além do Foxy, bom, se eles entrarem nessa sala, você só precisa botar máscara. Ou então piscar a lanterna antes que eles entrem. A primeira noite é realmente fácil, mas a partir da segunda noite as coisas já começam a ficar confusas. Hello? See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold them in place for a few seconds. That glitch might carry it over to the newer models too. One more thing, don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Tá bom, metade dessa informação eu meio que já expliquei, exceto por uma coisa. Os animatrônicos da Fred vs Family Diner não deveriam se mexer. Isso até que é bem estranho. Bom, o motivo ainda não foi explicado, mas talvez nós vamos descobrir futuramente. Hello? See, I told you wouldn't have any problems. Did Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you know? They thought the first one was too scary, so they redesigned him to be more kid-friendly and put him in Kids Cove to keep the toddlers entertained, you know. But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together at the end of every shift. Eventually they just stopped trying and left him as some kind of take apart, put back together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Oh hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there
speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Ok, ele citou algo sobre boatos sobre a pizzaria. Isso tá começando a ficar estranho. Será que isso tem algo a ver com os animatrônicos antigos? E como ele citou a Mangle, eu queria dar uma dica aqui. Se ela aparecer na ventilação, coloque a máscara, e se ela aparecer no corredor, pisca a lanterna. Você tem que ser rápido, porque se ela entrar na sua sala, ela não vai mais sair. A pior parte é que ela faz barulho para atrair os outros animatrônicos. Hello. Hey there, Night 4. I told you to get the hang of it. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. I don't know. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Just as a side note, though, try to avoid eye contact with any of the animatronics tonight if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems. We're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight, it'll all pass. Good night. O Funny parece nervoso, ele começou a avisar algumas coisas sobre segurança e sobre os animatrônicos antigos. Parece que eles ficaram mais agressivos com o tempo. Uma coisa que eu não citei antes no vídeo, mas eu acho que meio que já tá claro, para você manter a Puppet longe, você só tem que ficar dando corda na caixinha. As coisas não tão fáceis na quarta noite, mas, bom, a quinta noite é a última. Quer dizer, não 100%, o guarda ainda vai trabalhar no sábado. E sim, por mais controverso que isso pareça, canonicamente ele passa 6 noites ao invés de só 5. Oh, hey, good job, Night 5. Hey, keep a close eye on things tonight, okay? From what I understand, the building is on lockdown. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. When we get it all sorted out, we may move you to the day shift. The position just became available. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fredbear's Family Diner or something like that. It was closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. So just get through one more night. Hang in there. Good night. Bom, aparentemente o restaurante tem confinamento e ninguém pode sair nem entrar durante o turno da noite. E por algum motivo, especialmente quanto a funcionários antigos. Isso é meio estranho dele citar, mas tudo bem. Felizmente, a sexta noite é a última. É a última noite que ele vai ficar nesse lugar e vai poder ir para casa. Hello. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take a night shift myself. Okay, good night and good luck. Certo, o que acontece aqui? O restaurante está fechado à noite. Ninguém deveria trabalhar durante o turno da noite nesse dia. O que acontece é, parece que rolou um acidente. Alguém usou uma fantasia amarela. E desde então, os Toy Animatronics também estão agressivos. Que fantasia amarela é essa? O jogo ainda não contou. Mas pode ter certeza que nós vamos descobrir futuramente. E, bom, quanto ao guarda, parece que ele não teve final feliz. Durante o aniversário que avisaram para ele tomar conta, parece que ele foi mordido por algum animatrônico.
Muitos dizem que foi a Mangle, mas não tem uma prova real de qual animatronic foi. O nome desse quarto era Jeremy Fitzgerald. E tem várias especulações ao redor desse nome, até porque existem 3 Jeremys na franquia FNAF. Mas ao que tudo indica, parece que ele era só um cara normal que precisava do emprego. Agora vamos para a parte que realmente vai esclarecer muita coisa nessa história. Os minigames. O primeiro minigame começa com o Foxy na Pirate Cove. Provavelmente isso se passa na Fredbear's Family Diner. Ele caminha até uma sala onde estão algumas crianças. Uma festa começa, mas especificamente uma das crianças está triste. Voltamos para a cena do começo e... mais uma vez as crianças estão lá. O minigame reinicia mais uma vez e vemos Foxy novamente e ao seu lado está um homem de roxo. Dessa vez as crianças estão todas mortas e é tudo culpa daquele homem. Dessa vez nós vimos Fred entregando o bolo para algumas crianças dentro do restaurante. Se você olhar bem, tem uma criança do lado de fora do restaurante, ela está chorando, quando um carro aparece. E de dentro desse carro sai o mesmo homem de roxo do outro minigame. Ele mata a criança e vai embora no carro. Nesse terceiro minigame aparece Puppet, entregando presente para algumas crianças. No texto acima, onde antes estava escrito "dê presentes", agora está escrito "dê vidas", e a Puppet entrega a máscara para as crianças. Cada uma das máscaras corresponde aos animatronics clássicos: Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esse outro minigame apresenta mais uma vez Fred e ele está na pizzaria. Puppet aparece e ele começa a seguir ela. Nessa cena aparece uma fantasia antiga do Fredbear, que na verdade deve ser o Golden Fred. E nessa sala aparece uma criança. Fred continua seguindo o Puppet pelos corredores da pizzaria. E nesse momento ele entra numa sala onde estão os Toy. Tá bom, pode parecer confuso, mas eu vou explicar logo de uma vez tudo o que está acontecendo. Aquele homem de roxo, é graças a ele que todos os animatronics estão amaldiçoados. O nome daquele homem de roxo é William Afton. Ele é pai da criança chorona do FNAF 4 e também do garoto que vestia a máscara de Fox. Ele tinha um parceiro chamado Harry Emily, com quem ele fundou essa empresa, desde a Fredbear's Family Diner até essa pizzaria do FNAF 2. O que acontece é que depois da morte do filho dele, ele ficou com raiva, e com o tempo ele foi acumulando tudo isso em cima do Harry. E o que acontece é que, com raiva, ele acabou matando a filha do Harry. E depois disso, a alma dela possuiu a Puppet. E depois disso ele matou também as crianças que amaldiçoaram os Withered, ou seja, os animatronics clássicos. A alma que amaldiçoou o Fred Fazbear foi o Gabriel, e a alma que amaldiçoou o Bonnie, coincidentemente, foi uma criança também chamada Jeremy. A alma que amaldiçoou a Chica foi a Suzy, e a alma que amaldiçoou o Foxy foi Fritz. E a quinta criança, e a alma mais vingativa de todas, é Cassidy, a alma que amaldiçoou o Golden Fred. Alguns dizem que depois da mordida de 83, pode ser que a criança chorona pode ter de alguma forma se fundido ao Golden Fred, mas isso não é 100% confirmado. Em nenhum momento da história é dito se as almas do Toy foram libertas ou o nome delas. Eu gosto de acreditar que, graças à tecnologia avançada dos Toy, pode ser que quando eles foram desmontados, eles foram libertos, uma vez que as peças não foram reutilizadas. O fato das almas dos primeiros animatronics ainda estarem presas atribui-se ao fato de que o William possa ter usado Remnant, ou remanescente. É uma coisa que surge basicamente do ódio ou sentimentos muito fortes e negativos. O que acontece é que as almas só ficaram presas lá, mas quando a Puppet deu vida a eles, eles puderam voltar e se vingar contra o Afton. Acontece que até esse ponto da história, elas não conseguiram se vingar dele, mas vamos ver o que acontece futuramente. Bom, eu acho que isso é tudo. Me desculpe se em algum momento da história eu errei em alguma coisa,
mas eu tentei explicar da melhor maneira possível e eu vou trazer mais vídeos sobre a Lorde FNAF, é claro. Então, se você teve alguma dúvida, sinta-se livre para comentar e muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreva, que isso vai ajudar muito.